Eleu akaja, walato milioni osile borakaja. Eleu akaja, walato milioni osile borakaja. Sempre foi muito amarrada a comunicação aos interesses dos grupos econômicos mais poderosos. Gira Negra Gaúcha, edição 2024, depois da versão podcast e também a versão escrita no Brasil de Fato RS. Agora 2024 a gente vem repaginado, a gente vem reformulado, a gente vem vitaminado para a versão videocast. Eu sou o Richard Serraria, aqui comigo André Jesus. Ou Gira, deixa a Gira girar, e hoje a gente vai falar com a Ana Barros, jornalista, educadora popular, que tem o programa Comunidade Viva na Rádio Ipanema Comunitária 87.9. Exatamente o local onde a gente está aqui hoje gravando a Gira Negra Gaúcha 2024. A Rádio Comunitária no Brasil tem um histórico interessantíssimo de a gente pensar, né, o papel da comunicação comunitária, e a gente pode pensar isso hoje também diante da disputa de narrativas, né, com o grande capital, e dentro dessa ideia do grande capital, o uso de fake news, etc. Eu queria que tu começasse a falar um pouquinho para a gente disso, Ana, desse papel da comunicação comunitária hoje no Brasil. Muito feliz em estar com vocês aqui na nossa Rádio Ipanema Comunitária. Essa rádio que já existe está no ar desde 2007 e surgiu exatamente para dar voz para um grupo de pessoas lá no ano 2000 que tentavam fazer um movimento aqui para evitar o corte de uma mata imensa, uma mata nativa, e aí a gente não tinha voz. A gente não tinha como levar essa informação para o resto da comunidade, porque quem queria destruir tudo isso era uma empreiteira, uma construtora, dona do maior grupo de comunicação do Rio Grande do Sul. Então, a nossa luta está no nosso DNA, né? Exatamente a questão de precisamos ter voz. A comunidade precisa ter voz, a base precisa ter voz, porque os poderosos sempre tiveram, né? Como tudo nesse país, né? O neopentecostalismo tem voz na radiocomunicação, o agronegócio tem voz. O agronegócio, né? Os políticos, assim, basicamente, de cada 3 políticos, um tem rádio, TV, ou seja, que são concessões públicas, né? É diferente de um jornal. Então, assim, a comunidade mesmo, né, os setores populares, eles sempre se ressentiram. Até hoje ainda é difícil, porque também ter rádio comunitária no Brasil hoje ainda é difícil, apesar de que já avançamos, né? Avançamos bastante em termos de legislação, porém ainda falta muito, porque não é fácil, é uma burocracia enorme. Fazer rádio comunitária no Brasil é um custo grande para quem faz, e aí assim, o retorno, né, principalmente do setor público, ele é muito desigual. Por exemplo, todo mundo sabe, porque a gente escuta no rádio e vê na televisão, os anúncios e as propagandas dos setores públicos, governos federal, estadual, municipal, né? E para as rádios comunitárias não tem nada. E esse dinheiro, né, da propaganda, né, das ações, da divulgação das ações dos governos, ele é um dinheiro público. Então, o mínimo, né, que se poderia fazer para estimular a comunicação comunitária, a comunicação de base, que está ali, né, junto com os setores da comunidade, isso não existe, né? Então, esse é um dos grandes pontos de luta aí que a gente leva enquanto a rádio comunitária no Brasil, né? Poder abrir um pouco mais isso para que as rádios possam cumprir o seu papel social. Eu queria que tu falasse um pouco da importância da luta
pela democratização da comunicação a partir dos veículos de rádio comunitária. Porque me parece que isso hoje está evidente, né? Pelo movimento, inclusive, do governo federal, de poder agilizar a desburocratização e agilizar os mecanismos de fomento. Comunicação comunitária, rádios comunitárias, na verdade, é um movimento social. Nós nascemos na pressão. A gente começou com rádio livre, que chamavam de rádio pirata, e a legislação foi assim, foi se abrindo a fórceps, né? A gente tem uma legislação de 1998, extremamente restritiva, um decreto que regulamenta extremamente restritivo também. Por quê? Porque, na verdade, não interessa, né? Assim, a comunicação comunitária não é uma coisa que interessa ao monopólio das comunicações do Brasil, que a gente sempre falou. Ou seja, nós precisamos, e isso era um bordão do movimento das rádios comunitárias, logo no início, nós precisamos fazer a reforma agrária do ar. Quer dizer, mas esse país nunca conseguiu fazer a reforma agrária, né? Até hoje a gente ainda tem, por isso que nós temos um movimento como o movimento dos sem terra. Não é à toa que o Brasil tem um movimento com essa expressão e com essa capilaridade. Por quê? Porque não houve a reforma agrária. Também por isso que, de certo modo, que se explica o golpe de 64, né? Obviamente Sim. a gente poderia alongar isso, mas quando tu fala do decreto, né, a Ana está mencionando o decreto 2615, né, de 1998, que precisa sim ser revogado, e ele trata, dentre outras coisas, né, ele é o responsável pela restrição da potência. Exatamente. E também a proibição de publicidade, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. São dois pilares, né, fundamentais para a gente poder realmente construir o maior sistema de comunicação do planeta, que é uma comunicação cidadã do planeta, que é uma das vinhetas da nossa rádio. Por quê? Porque hoje, por exemplo, o Brasil tem 5.500 municípios, né, mais ou menos. E nós temos cerca de 4.500 rádios comunitárias no Brasil. Claro, por exemplo, a nossa rádio ela é uma rádio diferente porque nós somos um bairro de uma capital do país. Porém, as rádios comunitárias no interior desse Brasil, nos sertões do Brasil, né, e mesmo nas cidades litorâneas menores, muitas vezes é o único meio de comunicação que se tem. Entende? Então, assim, a diversidade de rádios também comunitárias é algo realmente maravilhoso, porque expressa a diversidade do povo brasileiro e das culturas, né, que formam a cultura brasileira. Então, o que se precisa, o que se quer agora é exatamente, né, mudar esse decreto que nos asfixia, no sentido de que a gente precisa ter, sim, nós somos veículos de comunicação. Então, por que há uma verba do governo federal que roda 300 vezes por dia numa grande, né, emissora e não tem na rádio comunitária? Então, tu vai dizer, porque no Ibope é menor. Bom, ninguém está falando de quantidades, nós fazemos parte, nós existimos e fazemos parte. Portanto, precisamos de estar na distribuição da verba pública. A rádio comunitária é uma rádio que ela não tem dono, ela é uma associação cultural. Ela é uma associação cultural feita por pessoas da comunidade e nós temos que prestar contas, nós temos conselho comunitário que fiscaliza, são entidades da região. Então, assim, a gente tem todo um trabalho para cumprir, né, a legislação e a gente não pode, né, ter propaganda, publicidade e a gente só apoio cultural. E a gente não pode... E também a potência nossa é de 25 watts. Quando o que hoje o movimento está colocando como necessário, principalmente por causa das cidades menores, mínimo 150 watts. Tá? Então, assim, são lutas que estão aí já, e como a legislação é de 1998, imagina quanto tempo já isso, né? E que a gente está tentando agora, né, nesse governo, conseguir avançar nessa questão, porque ela é muito importante, que é a questão técnica e a questão da sustentabilidade das rádios. Eu acho que é bem importante isso, e sem dúvida alguma a Ipanema Comunitária tem esse papel.
E acho interessante, né, de a gente pensar essa dimensão também, como tu falaste, né, o decreto é de 1998 e a gente já tem aí uma outra dimensão que hoje é a internet, e a gente poder pensar esses elementos aí, né, a rádio comunitária, as outras mídias, né, como é que tu enxerga esse quadro? Quando nós começamos, a internet não era tão popular, né? Então, em 2007 era uma outra realidade do ponto de vista da tecnologia e mídias sociais. Nós temos no nosso DNA a questão da cultura e da educação. Então, nós temos um programa aqui na nossa rádio, que são as oficinas de rádio comunitária. A gente acredita que a gente precisa fazer esse trabalho, porque isso faz parte do projeto da rádio. Ou seja, democratizar a comunicação, democratizar e discutir o que é comunicação. Tá? Por exemplo, quando a gente vai para uma escola, a gente está levando esse conhecimento e essa problematização. Né? Então a gente percebe claramente a primeira oficina, que foi na maior escola pública que nós temos aqui, que é o Odila, nós tivemos um retorno enorme de pessoas, nós tivemos quase 80 pessoas fazendo, de todas as faixas etárias, tinha EJA. Depois, agora já nas oficinas mais recentes, aqui no Leocádia, na Coab Cavalhada, a gente já teve um público menor. Por quê? Porque o jovem está mais interessado nas mídias sociais. Então, só que a gente percebe hoje que o rádio, ele não perdeu a sua importância por causa das mídias sociais. É que nem aquela discussão da televisão, do livro, né? Não, as coisas elas vão se somando e, por exemplo, não se fala em programa, mas agora tem o podcast, então o rádio ele continua tendo o seu papel. E uma das nossas vinhetas que a gente tem e que é também, né, estruturante na rádio, é que aqui o ouvinte não pede música, ele faz a rádio. Então, essa é a proposta das oficinas, essa é a proposta de uma comunicação dialógica, porque quando é que algum veículo de comunicação, né, tradicional, comercial, vai ter espaço para as questões que a gente traz aqui, para as pessoas que a gente traz aqui, né? Então, assim, nós não temos uma cultura de comunidade ainda no Brasil, e a rádio ela é muito importante no trazer essa cultura, né? Quer dizer, o que é realmente a comunidade? Como é que a comunidade se resolve? Como é que ela lida com as suas questões? Não é só a tua família. A comunidade é a nossa família estendida, porque nós estamos ali no cotidiano, a gente está ali no dia a dia, a gente sabe o que tem, o que não tem, o que precisa, o que a gente precisa, né? Então, fortalecer isso, esse movimento social é fundamental para esse respiro democrático aí do qual a gente está falando. Pegar esse gancho é muito importante, porque além desse movimento histórico, que é o movimento de rádios comunitárias, e o mais importante de comunicação que nós temos na América Latina, a rádio também é um ponto de cultura, que a gente tinha que avançar nesse aspecto, porque tudo dos conceitos que a Ana traz, a Ana Barros, né, ela coincide com a política Cultura Viva, né, que é uma política emancipadora, uma política de Estado, e hoje é uma política que completa 20 anos, e a rádio conecta. Quer dizer, a gente está falando, na realidade, de incentivar um processo que nós estamos em disputa no Brasil, que é comunidade. É como nós sermos mais comunidade, como nós pensarmos em estratégias que as comunidades possam ter acesso ao poder público, acesso aos recursos, que é no caso do programa Cultura Viva. Eu queria que tu falasse um pouco mais como foi que a rádio comunitária recebe essa certificação, como que a rádio também está pensando estratégias que tu já falasse, que é a estratégia com a escola, que é uma linha do Cultura Viva, é atuar diretamente com a escola. A rádio comunitária já tem seu conselho gestor, o Cultura Viva coloca na política pública de cultura no Brasil esse conselho gestor, que é onde aquele grupo cultural comunitário ele dialoga com toda a comunidade. Ele tem uma produção cultural óbvia, musical, ou de comunicação, ou de cultura popular, mas ele pode dialogar com uma escola, ele pode dialogar com um grupo de teatro, ele pode dialogar com vários entes, porque eu acho que essa relação entre entes, de como tu fala o termo dialógica, é excelente, é muito legal, porque é isso mesmo. Nós temos que trabalhar com esse fluxo de mão dupla, né, para ter uma estratégia mais exitosa, porque nós estamos lutando contra um poder econômico, como o Richard disse. Né, o poder econômico que nós lutamos dia a dia, né, para comer, para viver, para produzir cultura, para produzir comunicação comunitária. Fala um pouco dessa ideia da rádio, de ser um ponto de cultura certificado, como é que vocês estão vendo?
20 anos de cultura viva, o que vocês percebem aqui na região que possam ser mais acessíveis para essa política? Costumo dizer que a rádio tem 2 momentos, né? O momento até o ano passado, quando a gente foi certificado como ponto de cultura, e a partir de agora nós vamos estar escrevendo uma outra história. Não que a gente não fosse já um ponto de cultura, como o Richard falava, o Leandro falava, nós somos contemporâneos do Quilombo do Sopapo, né? Trabalhamos juntos no início. Então, assim, a gente tem uma prática de ponto de cultura desde o início. Porém, nós não éramos, né, certificados. Por quê? Porque nós somos uma rádio. Então, não havia, né, essa compreensão. Hoje ela já existe. Inclusive, a gente foi certificado através de uma iniciativa da Abraço RS, que colocou uma produtora cultural para entrar em contato com as rádios. Quem quer ser ponto de cultura? Porque no interior tem muita rádio que é ponto de cultura, claro. Né? Só tem, como eu falei, municípios que só tem uma rádio. Então, fazer parte do Cultura Viva, fazer parte da rede de pontos de cultura de Porto Alegre, estar aqui com vocês, né? Isso para a rádio é um outro sopro, né? É um outro momento que nos traz uma alegria muito grande, porque a gente pode expandir o nosso trabalho junto aos outros pontos de cultura, que é um trabalho de problematizar, de ser contra-hegemônico e de ser dialógico. Esses são dois grandes pontos assim de sustentação para a gente. E agora, enfim, né, trabalhando sempre nessa linha também de uma sociedade antirracista, né? Então, são questões estruturantes que a gente percebe que temos que avançar enquanto comunidade, que temos que avançar enquanto sociedade, e estar dentro, né, assim, ser ponto de cultura e fazer parte do Cultura Viva é realmente ampliar o nosso trabalho, porque na verdade é isso que a gente faz. Uma rádio, ela é um meio, né? A gente busca trazer tudo para cá. Que os movimentos, que os grupos culturais, né, todos tenham um espaço dentro da rádio, que daí a gente consegue amplificar isso, né? Então, ser ponto de cultura se tornou assim, eu acho que só veio reconhecer esse trabalho que a gente faz, e eu acredito que mais rádios comunitárias devam se tornar ponto de cultura no futuro, ou já imediato, porque realmente é um papel que uma rádio comunitária constrói. Eu queria ainda, Ana, que tu retomasse um pouquinho e falasse para nós da importância do Plano Nacional de Outorgas para a rádio comunitária no Brasil nesse momento, né? A gente também fez uma conversa prévia contigo, né? Tu nos trouxe isso, olha, isso aqui é fundamental nesse momento, que seja olhado essa dimensão, e é uma das balizas, né, da Gira Negra Gaúcha, a gente sempre ouvir os atores sociais para que a gente possa também conduzir a conversa a partir das demandas vindas, né, da comunidade. Fala para a gente, explica para o grande público também, né, a importância, né, do Plano Nacional de Outorgas hoje, né, essa importância que não se restringe à rádio comunitária, mas à radiocomunicação no Brasil. Esse Plano Nacional de Outorgas, ele vai aumentar, né? Vai ter um reflexo nas comunitárias, até já está acontecendo isso, já houve uma chamada, porque no governo anterior se parou com outorgas, inclusive também as atualizações. Quando a gente recebe a outorga, a gente tem um período de 10 anos, né, para funcionar com aquela outorga, daí tu tem que renovar a outorga. Ou seja, toda a burocracia, né, a gente até entende a necessidade, né, de controle, como tu falou, participação social, controle, só que às vezes há um descompasso, né, entre o que se quer e o que existe, né? E como que isso acontece, né, digamos assim, lá na burocracia maior. Tu acredita que o direito de antena esbarra nos interesses econômicos dos grandes conglomerados da comunicação? Completamente.
Porque não é, né, quer dizer, o direito de antena, é o direito à comunicação. O que é o direito humano à comunicação? Isso está lá já está sacramentado lá na ONU, na Unesco. A gente sabe muito bem como é que funciona a questão da comunicação e do poder econômico. Tanto que são poucas as famílias que têm as grandes concessões de grupos de televisão e de rádio, né? E os políticos, né, como eu já falei lá no Congresso Nacional, é muito complicada a correlação de forças. Então, sim, né? Sim, completamente, sempre foi muito amarrada a comunicação aos interesses dos grupos econômicos mais poderosos. Gira Negra Gaúcha, projeto contemplado na Lei Paulo Gustavo, na linha 5, outros formatos audiovisuais, ou Gira, deixa Gira girar. Esse foi o episódio com a Ana Barros, jornalista e educadora popular, apresentadora do programa Comunidade Viva, na 87.9 FM, na Ipanema Comunitária. A gente, no aquecimento ali, a gente fez um bate-bola, né? Cultura, cidadania e imaginação. E também imaginação tem dentro a palavra ação. E ação é jornalismo voltado para facilitar o acesso aos serviços para as comunidades locais, o que a Ipanema Comunitária efetivamente faz. Por hora, a Gira Negra Gaúcha alinha-se ao fortalecimento da radiodifusão pública através da expansão do serviço da radiodifusão comunitária. Eu sou Richard Serraria, aqui comigo André de Jesus. E a gente volta logo mais no próximo episódio. Isso vai estar colocado lá no nosso canal no YouTube da Gira Negra Gaúcha e também vai a coluna para o Brasil de Fato RS, a coluna escrita, e também o podcast, que já é habitual, vai passar também na Ipanema Comunitária. Um grande abraço e até breve.